Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para outro vídeo de cálculo 3 e o vídeo agora é um exercício para usar o teorema da divergência. É um exercício um pouco mais delicado do que o que eu fiz no vídeo anterior sobre a teoria, ok? Porque agora a gente vai precisar fechar a superfície, etc. Então, o exercício é o seguinte: utilize o teorema da divergência para calcular o fluxo do exercício 181, isto é, o fluxo do campo F igual a yxe sobre o paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado com x ao quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1, orientado para baixo, ok? Então, é o fluxo do exercício 181. Deixa eu ver aqui se vocês se lembram. Tá aqui, ó. Fluxo do exercício 181. Você tinha esse paraboloide, certo? Aqui. E a gente calculou o fluxo pela definição. A integral de f escalar ds. Então precisamos parametrizar o paraboloide, certo? Precisamos calcular o vetor normal e o ds com orientação correta, calcular o campo na parametrização, montar a integral aqui e resolver ela. Deu menos π sobre 2. Ok? Não foi tão difícil, né? Só foi aplicação de conceitos, ok? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra maneira de fazer isso, que é usando o teorema da divergência, tá? Então, essa maneira, a princípio, vocês vão achar ela um pouco mais complicada, que a gente vai ter que fazer algumas manobras. E realmente, para esse exercício, vai ficar um pouco... Vocês vão falar assim, bom, eu preferia fazer diretamente, igual no 182, do que aqui. Porque para esse exercício, 182, ele é até... 181, desculpe, ele é até fácil, porque o campo aqui é simples, ó, yxe. Então, quando o campo aqui é simples, o fluxo aqui diretamente é simples. Mas, se esse campo aqui fosse complicado, poderia ser que essa integral aqui, ó, dupla, resultante do fluxo, fosse muito complicada. E, em geral, é o que vai acontecer nos outros exercícios, ok? Vocês vão ter um campo que bem complicado, tal que calcular a integral de superfície dele, o fluxo dele, numa certa superfície, diretamente pela definição, vai ser bem difícil. Então, vocês vão usar a técnica que eu vou mostrar nesse exercício aqui. Ok? Ok, então a nossa superfície é o paraboloide. Então, a nossa superfície é só a parte do paraboloide aqui, tá claro? Não é uma superfície, o quê? Fechada, ok? O x ao quadrado mais y quadrado são menores ou igual que 1, então o que garante que o z fica positivo, ok? Então é uma espécie de guarda-chuva aqui, tá claro? E como é um guarda-chuva, não é fechada. Para usar o teorema da divergência, pessoal, a gente precisa de uma superfície fechada, tá claro? Não sei se vocês lembram. Assistam um vídeo da teoria, você precisa de uma superfície fechada porque você precisa falar do sólido que é cercado pela superfície. Essa guarda-chuva aqui, apesar dele cercar você, te proteger da chuva, você não pode falar o que está dentro, o que está fora do guarda-chuva, certo? Você pode falar que você está abaixo do guarda-chuva, aqui, certo? Abaixo, mas você não está dentro dele. Então, não é uma superfície fechada. Por isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar uma outra superfície, que é S2, que vai ser a tampa. E qual que é a tampa? Essa tampa tem que ser muito simples, porque a gente vai ter que calcular o campo nessa tampa, então ela tem que ser a mais simples possível. Ora, o jeito mais simples de tampar essa superfície é no plano XY, né? É um disco aqui no plano XY, que eu vou chamar de S2. Então, quem que é o S2? O S está a superfície aqui em preto. Quem que é o S2? É esse cara aqui, ó. O S2 está aqui. Então, o S2 é o plano, está no plano z igual a 0, está no plano xy, certo? Eu vou parametrizar ele como gráfico. X é x, y é y e o z é 0. Que ele é o gráfico da função z igual a f de xy igual a 0, tá claro? Agora, qual que é o domínio do x e do y? É x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. Porque se eu não falar nada do domínio, é todo o plano XY, mas eu quero o pedaço do plano XY que tampa isso aqui, que é exatamente um disco de raio 1, tá claro?
Então, essa aqui é uma parametrização de um disco de um raio 1 aqui com centro na origem, no plano XY, tampando a superfície. Okay. Então, eu vou formar a superfície S-til, que é a união de S com S2. Tá claro? A união de S com S2, ó, é o guarda-chuva. Imagina que você coloca um disco de papelão na base do guarda-chuva. Você tampa o guarda-chuva, certo? Então, essa superfície com essa dá o S-til. Ok? Agora, um detalhezinho aqui, ó. Por que eu botei menos S e não S? Porque S está orientada para baixo. S está orientada para baixo. Então, a orientação de S é essa aqui. Tudo bem? Agora, para usar o teorema da divergência, eu tenho que ter uma superfície fechada orientada para fora. Então, além de ser fechada, a superfície tem que estar orientada para fora. Ok? Aqui, ó. Porque o teorema da divergência, do mesmo jeito que no plano era para fora, porque é o fluxo saindo daqui, no espaço também era. Então tem que estar sempre para fora a superfície. Então, dois detalhes aqui. Você fecha com S2 e considera menos S. Tá claro? Então, a menos S é a S, só que orientada para cima. A S2 é a tampinha, é o disco orientada para baixo. Então, você considera S2 orientada para baixo. Considera menos S para ficar orientada para cima. E daí o S-til, que é a união, certo? É essa parte orientada para cima, essa parte de baixo orientada para fora. É parecido com uma esfera, tá claro? Parecido com uma esfera orientada para fora. Então, é uma superfície fechada orientada para fora. Tudo bem? Observe que no teorema da divergência pode ser uma superfície suave por partes. O que é suave por partes? Ela é formada por uma união de pedaços suaves. Quais são os pedaços suaves aqui? É essa, a S e o S2. Então, são dois pedaços suaves. Onde eles colam, que é aqui na borda, nessa parte aqui, não é suave, mas não tem problema. É a união de pedaços suaves. Já a esfera do exercício que eu fiz no vídeo anterior é um pedaço inteiro suave, certo? É uma parte suave só. Então, aqui é uma superfície suave com duas partes suaves, ok? E orientada para fora. Então, a gente aplica o teorema da divergência nessa superfície S-til. Eu vou explicar como. Então, o teorema de divergência fala que o fluxo do campo na superfície completa, que é S-til, é a integral tripla do divergente do campo. Esse é o teorema da divergência. No volume delimitado pela superfície. Quem que é o volume? Quem que é o sólido? É todo mundo que está aqui dentro. Então, o conjunto dos pontos x, y, z, ok? Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Então, você está dentro do disco. E o z varia de 0 a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Ok? Então, o z varia de 0 até aqui. Então, o seu E é o recheio ali, tá claro? É o recheio. Então, isso daqui tá parecendo aqueles bombom, né? Aquelas trufas, certo? O E é o recheio, o S é a borda de cima, né? Aquela casca de chocolate de cima, e o S2 é a casca de chocolate embaixo. Ok? Ok. Então controla aí a vontade de comer um chocolate. Vamos terminar o exercício aqui. A gente aplicou o teorema da divergência, então, na superfície S-til. Eu vou explicar agora como achar o fluxo na superfície S. Por um lado, o fluxo na superfície S-til é esse aqui. É o que a gente viu. Teorema da divergência. Agora, por outro lado, né, a gente pode usar a propriedade de fluxo. O que é o fluxo? O fluxo saindo atravessando a superfície S-til, certo? Para fora, é o fluxo atravessando a superfície menos S aqui, mais o fluxo atravessando a superfície S2 aqui, para baixo, tá claro? Então, pensa,
é uma contabilidade. Você tem um fluido saindo do sólido E, atravessando a casca do sólido E. Então, isso aqui é tudo que está atravessando a casca, certo? Agora, você pode fazer a contabilidade assim. O que está atravessando a casca é isso aqui que está passando pela casca de cima, mais isso aqui que está passando pela casca de baixo. Tá claro? Então é o que passa em menos S mais o que passa em S2. Tudo bem? Ok. Agora, o que é o que passa em menos S? O que passa em menos S, certo? É o que está passando aqui, ó, para cima. Isso aqui, pela propriedade de integral de superfície, é menos o que passa em S, tá claro? Ou seja, o que está saindo de baixo para cima aqui é menos o que está entrando aqui de cima para baixo, tá claro? É uma contabilidade. Isso aí você pode inverter a ordem e trocar o sinal. Inverter a orientação e trocar o sinal, tudo bem? Então, você tem a integral de S til é menos a integral de S mais a integral em S2, ok? Então, presta atenção que tem muitos conceitos aqui. Espero que vocês tenham até agora pegado todos os conceitos. Dá um pause no vídeo, pensa direitinho, ok? Daí o que acontece? A gente quer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, a gente vai passar esse cara pro lado de lá, porque esse cara que a gente quer, o fluxo de F, em S. A gente passa pro lado de lá, e aqui o S já está orientado para baixo, porque aqui é o menos S. Claro, a gente passa para lá e passa isso para cá. Então, quando a gente passa isso para lá, fica a integral de f ds em S é igual a esse cara aqui que está do lado direito, ok? Integral de f ds em S2, certo? Menos esse cara aqui, a integral de f ds em S til, ok? Ok. Agora, quem que é a integral de f ds em S til? Pelo teorema da divergência, a integral tripla do divergente. Ok? Então, o que a gente fez aqui? A gente trocou. Observe, então, aqui está a chave do exercício, certo? Sem entender até aqui, o resto vai ser só conta. A gente trocou o cálculo do fluxo na superfície, que é o paraboloide aqui, que poderia ser difícil. Nesse caso, diretamente ele não é tão difícil porque o campo é simples. Mas pensa num campo mais complicado aí e tenta calcular diretamente isso aqui. Difícil, como a gente fez no exercício 181. Calcular diretamente, difícil. Então a gente troca esse cálculo aqui, ó. A gente troca o que está entrando aqui por baixo como sendo um fluxo aqui na tampa, ok? Bom, você está trocando um fluxo de um campo pelo mesmo campo, só que na tampa é muito mais simples, porque na tampa o Z é zero. Então, em geral, você vai trocar um fluxo complicado por um fluxo bem simplificado, porque a tampa vai ser simples, ok? Somado com uma integral tripla, que é no interior aqui, tá claro? Ok? Essa contabilidade aqui, ó, isso aqui veio de aplicar o teorema da divergência, de calcular nas cascas separadamente, decompor, ok? E considerar as orientações corretas. Tudo bem? Então a gente troca uma integral dupla de superfície, em geral muito difícil, para uma integral dupla de superfície, em geral bem fácil, mais uma integral tripla fácil também. Essa integral aqui vai dar zero. Essa integral aqui vai dar π sobre 2, então vai dar 0 menos π sobre 2, que vai ser menos π sobre 2, igual ao exercício anterior, igual ao exercício 181 que a gente calculou diretamente, ok? Vamos ver por quê que essa aqui dá, então 0, e por que essa aqui dá π sobre 2. A integral em S2, você tem que considerar o campo na superfície S2. Quem é o vetor normal aqui? Observa que aqui você escreveu x, y e z como uma função de x e y. Então, olha o gráfico, né? O vetor normal não é menos gx, menos gy e 1.
Agora, quem que é a derivada de g em relação a x? 0. De g em relação a y? 0. E aqui é 1. Tá claro? Então, o vetor normal é o 0, 0, 1. Só que esse cara aqui aponta para cima. É esse vetor aqui. O meu S2, ele deve estar orientado para onde? Para baixo. Certo? Porque eu defini ele orientado para baixo aqui para usar o teorema da divergência. Então, o meu ds aqui no S2 vai ser menos esse vetor aqui, ó. Vai ser menos o Rx vetorial Ry. Então, vai ser o 0, 0, menos 1 dx dy. Tudo bem? Então, vai ser o meu ds. Isso aqui. Ok? Agora, quem é o campo? O campo é o y, x, z. Mas o z é 0. Então, o campo na parametrização é y, x, z. Mas o z é 0, é y, x, 0. Tá claro? Agora, aqui é um produto escalar desse vetor com esse, ó. 0 mais 0 mais 0. Então, essa integral aqui dá 0. É bem mais simples que a integral de superfície no S. Porque no S, o z é 1 menos x2 menos y2. Tá claro? Então, deu 0 aqui. Essa integral 1 aqui. Vamos ver a integral 2. Integral tripla do divergente do campo. O campo é yxz. Então, o divergente é derivada de y em relação a x, 0. Mais a derivada de x em relação a y, 0. Mais a derivada de z em relação a z, 1. Então, o divergente é 0 mais 0 mais 1. Esse aqui, ó, é o divergente de f. Dá 1. Então, essa integral tripla aqui é simplesmente a integral tripla de dv. Ok? É o volume do sólido. Como é um paraboloide, a gente não sabe o volume dele, né? Se fosse uma esfera, já poderíamos usar aqui. Então, agora resta calcular essa integral tripla aqui que dá o volume do paraboloide. Usando coordenadas cilíndricas, isso aqui é o quê? Isso aqui é a integral dupla no domínio D, que é aqui, ó, de 0. É o disco de raio 1, centro na origem. O Z varia de 0 a 1 menos R2, certo? Porque esse cara aqui em coordenadas polares é 1 menos R2. Então, o Z varia de 0 até a superfície aqui. Integral tripla. Então, dz, dA. O dA é R, dr, dθ. Tá claro? Então, a gente continua aqui. O disco aqui em coordenadas polares. O θ varia de 0 a 2π, o raio varia de 0 a 1. Ok? A integral de dz é z, de 0 até isso é 1 menos R2. Esse aqui é o dA, R, dr, dθ. Então, aqui é um cálculo de uma integral tripla, tá, gente? Tá bom, gente? Matéria lá da prova 1. Então, vejam que está misturando todos os conceitos aqui. Você tem uma integral de superfície, tem uma integral tripla, tem coordenadas cilíndricas. Essa parte aqui da matéria é muito boa, porque vê se o pessoal aprendeu tudo mesmo. Ok? Então, a integral aqui do dθ você pode fazer separado, dá 2π. Ok? Essa integral do raio do R aqui vai dar R menos R ao cubo, de 0 a 1. Então, a integral de R é R ao quadrado sobre 2. A integral de R ao cubo é R a quarta sobre 4, de 0 a 1. Isso aqui dá 1 meio menos 1 quarto, que dá 1 quarto vezes 2π, 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Então, essa integral aqui é π sobre 2, só que tinha um menos aqui. Então, 0 menos π sobre 2 dá menos π sobre 2, que é a resposta que deveria dar mesmo. Ok? Então, no vídeo de hoje a gente aprendeu como usar o teorema da divergência para calcular fluxos em superfícies que não são fechadas. Basicamente, você tem que fechar a superfície e descontar o fluxo ali e considerar as orientações corretas para que a superfície fechada esteja orientada para fora. E pronto. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Bons estudos a todos aí. E até o próximo vídeo, que é o Teorema de Stokes, que também vai envolver toda a matéria até agora. Ok? Até mais.